Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 9 leituras finalizadas no mês de agosto. Eu ando numa maré tão boa de leituras que eu nem sei se eu fico feliz com isso, por só estar lendo livros que têm me agradado muito, ou se eu fico preocupada com a maré que vai vir depois, entendeu? Mas no momento prefiro ser otimista e ficar feliz com as várias leituras maravilhosas que eu fiz e que eu tô aqui hoje pra comentar com vocês. Lembrando, antes de mais nada, que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. E o meu link da lojinha da Shopee também se encontra aqui embaixo. Lá vocês encontram post-its, livros de desapego. E eu sei que o frete lá tá meio complicado, então se vocês não forem comprar muita coisa e quiserem me chamar no Instagram, que vai estar aqui embaixo no box de informações, pra adquirir alguma coisa, a gente pode combinar também. É só me chamar e a gente conversa. Agora chega de enrolação e bora falar das leituras. E bem, a minha primeira leitura do mês foi Tempestades do Sul, da série Bússola, da Brittany Cherry. Eu tenho que ficar me policiando pra não falar o C que tinha aqui antes, né? Porque, enfim. Eu gosto muito da escrita dessa autora, não foram todos os livros dela que me conquistaram por completo, mas aqueles que o fizeram me deixaram, assim, apaixonada pelas histórias, entendeu? E eu tava ouvindo muitos comentários positivos sobre esse livro. As minhas expectativas, obviamente, foram lá em cima, o que é muito perigoso, mas ainda assim o livro conseguiu me surpreender e me ganhar por completo. Aqui nós temos a Kennedy. A Kennedy ela é uma mulher que ela passou por um trauma muito grande, uma dor com a qual ela não consegue lidar ainda, ela tá passando por um momento muito difícil. Daí nós temos aqui que a gente tem gatilhos de relacionamento abusivo, de depressão, e eu acho importante mencionar, e de violência doméstica também. Então, antes de mais nada, avisando sobre esses gatilhos. Enfim, a Kennedy tá passando por um momento muito difícil e a pessoa que devia estar do lado dela pra acompanhá-la, pra fazer com que ela tivesse forças pra seguir adiante, não tá fazendo isso, muito pelo contrário. E coisas acontecem logo nos primeiros capítulos, mas não vou falar o que é, que ela acaba deixando tudo pra trás, indo pra uma cidadezinha, morar numa propriedade que a irmã dela comprou pra reformar, enquanto a irmã tá indo viajar aí pra uma lua de mel. Ela acaba reencontrando nesta cidade o Jax. O Jax é o bad boy da cidade, bem Brittany Cherry. Mas não é o primeiro contato da Kennedy com o Jax, porque eles já se conheceram na infância, eles eram muito unidos e houve uma ruptura entre eles. E a gente não sabe exatamente como essa ruptura aconteceu, a gente tem que ir lendo pra conhecer. E a gente vai conhecer então o Jax também, que é um homem que também passou por muitos traumas. Ele vem de um núcleo familiar muito complicado, ele sofreu muito e ele carrega uma dor enorme sobre algo que não seria qualquer pessoa que seria capaz de lidar. E a gente vê essas duas pessoas extremamente quebradas, extremamente feridas pela vida, se encontrando, mesmo com algumas mágoas que existiram ali no passado, e se unindo, se reconectando, se reencontrando, se reconhecendo. Falando assim, pode parecer bastante clichê, e de certa forma é, mas a forma como a autora desenvolveu esse clichê, a emoção que ela traz pra trama, a forma como ela trata os temas, a forma como esses personagens vão chegar a procurar ajuda, a tentar se entender, a tentar superar essas dores, é muito incrível. E ela construiu aqui um casal com uma química enorme, com diálogos muito bons, com personagens secundários que são apaixonantes e que vão aparecer também nos próximos livros, o que é excelente. Então, assim, esse livro, gente, é um romance que acabou me ganhando por completo, me emocionou muito, me fez torcer pelo casal, torcer pra que os dois ficassem bem, e eu recomendo muito pra vocês, sério. Deem uma chance pra esse primeiro volume e conheçam a série Bússola. E a minha segunda leitura do mês foi A Morte de Ivan Lit, do Tolstói. E este livro aqui nós lemos para o Clube do Livro de Barbacena e foi outro favorito, outro livro incrível que me ganhou por completo. A gente tem aqui um livro que começa com o funeral do Ivan Lit, logo, a morte de Ivan Lit. E a partir desse funeral a gente vai conhecer quem foi Ivan Lit, toda a sua vida e como ele chegou ao fim desta vida. E aqui, na introdução, eu acho que tem uma fala que define completamente esse livro e que eu achei genial, que eu vou ler pra vocês agora. Eis a beleza da literatura.
Tolstói, desde sempre um obcecado pela morte, mata com minúcias de agonia um personagem desinteressante e altivo apenas para que o seu leitor conheça aquilo que é honestamente importante em sua própria vida, sem que para isso tenha que se tornar um moribundo de fato. E com certeza é o que define melhor este livro, porque aqui a gente tem um personagem que ele viveu uma vida mediana, ele construiu um casamento mediano, tudo pra que era considerado correto na sociedade, e chega em um ponto em que ele começa a se questionar se essas escolhas foram realmente viver ou apenas existir. E exatamente essa frase também. Às vezes talvez eu não tenha vivido como é preciso. E é um livro então que vai trazer diversas reflexões sobre a morte, sobre a vida, sobre como nós levamos a vida, como construímos nossas relações, a nossa história, os nossos caminhos. E é uma reflexão muito bacana, é um livro muito curtinho, mas que tem um conteúdo imenso dentro de si e que eu acho que vale muito a pena dar uma chance e ler pelo menos uma vez na vida. Pelo menos porque eu acho que cada vez que você lê, o livro vai te trazer reflexões e visões diferentes sobre a história. Em seguida, após essa leitura mais reflexiva, eu precisava de um clichê bem gostoso, daqueles que me faz suspirar. E eu acabei escolhendo Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas, o hypadíssimo, o queridíssimo do TikTok. E assim, gente, quando eu peguei esse livro pra ler, já estavam surgindo as versões positivas sobre ele, das pessoas que amaram muito, e as negativas de gente que não entendeu, que achou a personagem forçada, enfim. Pra quem não sabe, pra quem ainda não escutou falar sobre esse livro, que eu acho muito impossível, aqui nós temos a Catalina, a Lina, uma mulher que ela vem de uma família espanhola, que tá ali num ambiente de trabalho muito tóxico, porque ela é muito subjugada por ser mulher. E neste ambiente de trabalho ela tem uma pessoa que desde o início não se deu muito bem com ela, que é o Aaron. O Aaron e ela sempre tiveram aquela rixazinha de um ficar implicando com o outro, um tá sempre ali cutucando o outro. E ela acha que ele odeia ela e ela também não é lá muito fã dele, então tudo bem. Só que ela passou por um relacionamento muito conturbado e a irmã vai se casar justamente com o irmão desse antigo relacionamento. E ela vai pra Espanha nesse casamento e ela, num momento de desespero, fala que vai levar um novo namorado. Só que eis o problema, não tem um novo namorado, não tem um novo relacionamento. E se ela não aparecer com ninguém, todo mundo vai ficar julgando que a vida dela realmente tá triste, que ela teve que inventar alguém, ó, coitada. E se ela leva alguém também furado, ela acaba se jogando no fogo, né? Eis que o Aaron, que é a última pessoa que ela imaginou na face da Terra, fala com ela, não, eu vou com você. E ela logo desconfia, tá? Por que ele tá se oferecendo? E ele continua insistindo e ela continua negando, mas é isso que ela acaba descobrindo que ele também tem algumas coisas ali que ele quer resolver e que ele precisa da ajuda dela, e ela acaba aceitando que ele vá com ela pra Espanha. Basicamente é essa a premissa desse livro, e gente, que livro gostoso de ler. Sério, eu ri tanto com esse livro, eu me diverti, eu me emocionei, eu quis abraçar os personagens, porque a Helena Armas escreve maravilhosamente bem. Eu me vi presa nessa história desde as primeiras páginas. E aqui então nós temos os clichês, que eu vou falar todos em português, porque, né, é um relacionamento falso, inimigos que se apaixonam, e é um romance mais lento, que é chamado, né, de slow burn. Eu acho que é assim que fala, enfim. E é um relacionamento construído de uma maneira bem lenta mesmo. Sobre os hots, porque me falaram que esse livro é extremamente hot, não sei mais o que. Gente, tem hot nos 2, 3 últimos capítulos, tá? Não é um livro hot, e os hots nem são tão explícitos assim, então não entendi muito por que venderam esse livro como hot, não. Mas vamos lá. Os personagens são incríveis. O Aaron é o crush literário de qualquer pessoa que ama romance e que ama inimigos que se apaixonam, porque ele é incrível, ele é um personagem maravilhoso e que conquista o leitor a cada novo virar de páginas. Amei a forma como a autora trouxe essa questão do machismo no ambiente de trabalho. Achei que foi muito importante, ainda mais na posição que a Catalina, ou a Lina, né, como vocês preferirem, ocupa. Eu achei que foi muito bem pensado. E vamos à Catalina, que foi quem gerou as discórdias entre os leitores. Teve muita gente falando que, nossa, ela é sonsa, nossa, ela demorava demais pra perceber as coisas. E assim, eu vou dar uma de advogada da personagem aqui, porque, primeiro, ela passou por um relacionamento em que
as coisas não terminaram bem e foram muito dolorosas, foram muito difíceis. Então ela ser reticente em relação a relacionamentos, em relação a se aproximar das pessoas, acreditar na intenção das pessoas, não é fácil. E eu achei que até muito coerente essa forma como a autora construiu tudo, como ela construiu a personagem com todos os problemas e com todas as questões dela. Segundo, não vou julgar a Alina por sua lerdeza, porque eu sou lerda como ela. Então, assim, esse negócio da pessoa demonstrar que gosta de mim e não falar, eu sempre vou ficar pensando, não, tô viajando, não, eu sempre me ponho muito pra baixo e sempre acho que não é. Então, eu entendo a personagem porque eu, no lugar dela, teria sido tão sonsa quanto. Então, ai, ninguém é assim, sabe? Então, eu achei a construção da personagem muito incrível, eu me identifiquei com ela em muitas partes. Eu achei que os traumas dela foram bem trabalhados e foram bem trazidos e bem representados na construção que foi apresentada aqui. Então, sou advogada da Alina, é um casal que eu amei, eles são muito incríveis, tem muita química, diálogos incríveis, cenas muito engraçadas e, enfim. Acabei rendida, assim, por Uma Farsa de Amor na Espanha, foi um livro que me ganhou, amei as referências, amei a forma como tudo foi construído, a sensação de aconchego quando aparece o núcleo familiar, que é uma coisa que eu amo. Então, recomendo demais Uma Farsa de Amor na Espanha. E se você já viu alguns comentários negativos, eu sugiro que leia e que tire suas próprias conclusões. Vai que você ama como eu amei, né? Então, eis aqui mais uma leitura queridinha. Logo depois, tendo em vista a nova temporada de The Crown, que vai estrear agora no final do ano, eu acabei lendo a biografia da Princesa Diana, porque, gente, viveria numa monarquia? Não. Apoio realeza? Não, mas eu acho interessante, eu gosto de ler sobre. E a Diana sempre foi uma figura que chamou muito minha atenção por quem ela foi, por tudo que ela representou e pela coragem que ela teve de romper com a monarquia. E foi uma pessoa que se foi muito cedo e eu tinha muita curiosidade de ler essa biografia que foi construída através das palavras dela. E assim, que assim vai dar pra ver que eu marquei muita coisa, eu gostei demais. Eu achei muito interessante. Em alguns pontos ela é um pouco repetitiva, mas a forma como a história dela foi contada e que quebra o tabu de que ela era problemática e de que ela tava fazendo tudo pra aparecer e que, enfim, os problemas que ela criava e ela jogava na mídia, que quiseram pintar ela como louca. Esse aqui foi o grito de liberdade dela, foi a última cartada pra ela conseguir sair daquele casamento que fez tão mal pra ela, pra aquela realidade que tava acabando com a vida e com o brilho dela. Então, achei muito interessante conhecer um pouco mais sobre a Diana, um pouco mais sobre a história dela. E, sério, essa mulher merecia muito ter sido feliz, sabe? Ter saído desse casamento e ter vivido muitos anos. Foi uma perda, realmente, e foi muito triste ela ter ido da maneira como foi e tendo sofrido tanto. Então, foi muito interessante. Quem se interessa por esse estilo de leitura e quiser saber mais, recomendadíssimo. Uma biografia muito interessante mesmo. E eis que logo depois eu li O Clube do PS Eu Te Amo, da Cecilia Arne, que é a continuação de PS Eu Te Amo, que é um livro que me emocionou muito, que é um favorito, e que eu tinha relido mês passado. E eu confesso que eu tava muito receosa em relação a esse aqui, porque PS Eu Te Amo é um dos meus livros queridinhos, e eu fiquei com muito medo de uma continuação sem o Gary, após tudo que a Holly passou no primeiro livro. E assim, gente, foi uma grata surpresa, foi uma experiência maravilhosa, ainda mais lendo com a Fran e com a Glau, porque foi muito bom ir comentando com elas e compartilhando, né, as experiências com elas, porque realmente foi uma continuação que talvez não fosse necessária, mas a partir do momento que existiu, foi maravilhosa e foi muito respeitosa e é um presente para os fãs do primeiro livro. E aqui em Clube do PS Eu Te Amo, nós temos a Holly após tudo que ela passou, após as cartas, após encontrar uma pessoa, retomar o rumo de sua vida. E ela tá trabalhando com a irmã na loja, e eis que a irmã tem um podcast, ela pede pra Holly participar e contar a questão das cartas, o PS Eu Te Amo, e tudo que o Gary fez por ela. Ela se torna muito reticente em relação a compartilhar essa história, mas acaba concordando, só que a vida dela dá uma guinada enorme porque as pessoas, algumas pessoas,
a procuram e pedem para que ela seja curadora do clube do PS Eu Te Amo, que são pessoas que estão em fase terminal e que querem fazer a surpresa que o Gary fez para as famílias. Só que a Holly, de início, se encontra muito reticente porque ela custou a sair daquele momento de luto, ela custou a sair de toda aquela situação em que ela se encontrava e agora mergulhar nisso de novo e conviver com pessoas que ela já sabe que vão partir e se sujeitar a isso tudo de novo, a essa dor, ao luto, é algo que ela não sabe se ela quer passar por isso de novo. E tem o Gabriel, que é o namorado dela, que não concorda nem um pouco com ela se jogar nessa situação toda. E aí a gente vai acompanhar então esse clube, a questão da Holly, a questão do relacionamento dela, a questão familiar. E é muito interessante, é muito bonito. Tem diversas reflexões muito interessantes e foi um livro que realmente, assim, me emocionou bastante e que trouxe muito, sabe? Que complementou de uma maneira linda e delicada o PS Eu Te Amo. E temos também algumas partes em que o Gary é relembrado, algumas partes que envolvem as amigas dela, que são muito presentes no primeiro livro. E sério, quem já leu o PS Eu Te Amo e se apaixonou e tem medo da continuação, pode ler sem medo, porque é incrível e eu recomendo demais. Foi outra leitura assim que me ganhou por completo. Em seguida, eu li a HQ de O Alienista, baseado na obra do Machado de Assis, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. E, gente, os traços são todos nesse tom de sépia. E O Alienista é uma das minhas histórias favoritas do Machado. A favorita continua sendo Dom Casmurro. Sim, sou clichê, mas Dom Casmurro pra mim vai continuar, acho que sempre sendo meu livro favorito dele. E eu tava bem curiosa em relação a essa adaptação pra saber se conseguiria passar tudo que o livro, né, em si passou pro leitor, e eu achei sensacional. Eu acho que quem quer começar a ler Machado de Assis ainda não se sente muito maduro em relação à leitura, à linguagem, pode começar pelas HQs. Essa daqui do Quadrinhos da Cia cumpre muito bem o papel de apresentar a história, de apresentar as nuances, de fazer com que você conheça as reflexões e as críticas que o Machado quis passar através dessa história. Então eu recomendo muito a leitura dessa HQ para quem tá querendo começar a ler Machado e tá meio receoso. Pra quem já leu esse livro e ficou curioso com a HQ, vale super a pena também. E, enfim, recomendo demais. E recomendo muito também O Alienista, que, como já disse, é uma das minhas histórias favoritas dele. Maravilhosa. A edição da Antofágica é perfeita. E a minha leitura seguinte foi Meia-Noite na Livraria, do Matthew Sullivan. E assim, gente, falou que é em livraria, falou que sei lá, biblioteca, pode ser o gênero que for, que eu vou querer ler, entendeu? Então, eu não sabia nada sobre o livro, eu já tava me jogando porque é um livro que se passa numa livraria, né? Qual que é a chance de dar errado? Mínima. E aqui nós temos a história da Lídia. A Lídia é uma mulher que ela passou por uma situação na infância, que vai ser revelada mais pra frente, e que atualmente trabalha numa livraria, vendendo livros, obviamente, e ela trabalha ali, tem algumas pessoas que estão sempre por lá, e tem um cliente em especial que ela sempre atende e que em um determinado dia ele comete suicídio dentro dessa livraria. Eis que dentro do bolso dele tinha uma foto dela e ele parece que deixou algumas mensagens ocultas para que ela descubra dentro de livros. E aí ela vai começar a correr atrás para tentar entender o que realmente aconteceu com ele, quem ele realmente era, porque ela não sabe muito sobre ele, e para tentar entender o porquê ele estava com aquela foto e de que forma a história dos dois se conecta, ou se não se conecta, como tudo aquilo aconteceu, sabe? E foi um livro que me surpreendeu muito, porque tem essa questão do suicídio, a forma como ele deixa essas mensagens que ela vai decifrando é muito interessante, e tem uma questão da infância dela que também torna o livro muito interessante. Não sei se eu chamaria de um thriller eletrizante, mas ainda assim foi um que me prendeu do início ao fim, que deixou questões muito pertinentes e muito interessantes, e que o final, eu confesso que assim, partiu meu coração, sabe? Fui esperando o que? Sangue e gritaria, e fiquei um pouquinho deprimida no final. Mas foi um final que me surpreendeu, foi um livro que eu gostei bastante, que, como eu disse, me prendeu do início ao fim. Traz questões pertinentes sobre relacionamento, sobre família, sobre segredos escondidos entre pessoas.
E foi uma daquelas leituras que eu realmente peguei e não conseguia largar e queria respostas e... recomendo muito, gente, sério. Só não vão achando que vai ser um plot twist atrás do outro, porque não é. Inclusive, se você vai ter certeza do final, até que você vê que você errou. Recomendo muito, gostei bastante e acho que quem curte o gênero vai gostar bastante também. A minha leitura seguinte foi Relembrando a Infância, com Matilda, do Rodal. O Grupo Editorial Record relançou pela galera as edições do Rodal, está relançando no caso. E ó, é todo bonitinho por dentro, mantendo as ilustrações originais da obra, o que é muito bacana. E eu cresci assistindo Matilda na sessão da tarde. Foi um filme que sempre me identifiquei muito, porque eu era uma criança que também amava ler, então ali estava Matilda, e eu sempre achei muito bonitinho o filme, eu adorava. E nós temos aqui Matilda, que é uma menina muito inteligente, muito... ela é superdotada, na verdade, e os pais não dão muita atenção pra ela, eles são muito negligentes, e ela vai acabar numa escola onde ela vai cobrir certos dons também, então é bem bonitinho, bem bacana. E foi ótimo reencontrar essa história da minha infância. É uma leitura bem levinha, bem rápida, mas que traz aquele quentinho pro coração, sabe? Então, gostei bastante. Com certeza é um dos livros que eu vou guardar pra quando eu tiver filhos, pra que eu leia com eles. E pra finalizar o meu mês com leitura do Clube do Livro de Barbacena, li A Cor Púrpura da Alice Walker. Na verdade, esse aqui, assim como Matilda, foi uma releitura. E, gente, a história da Sally sempre me pega muito, muito, assim. É um livro que me emociona demais. Aqui nós temos a história da Sally, que é uma mulher que ela sofreu diversos tipos de abuso ao longo da vida. E que os abusos parece que continuam acontecendo. Ela vai acabar num casamento sem amor, onde ela é maltratada, onde ela é abusada fisicamente e mentalmente durante todo o processo. Abusos esses que já vêm da infância. E é um livro epistolar, então, escrito em formato de cartas, que inicialmente ela começa escrevendo para Deus e depois ela passa a escrever para a irmã. É um livro sobre abusos, mas também sobre resiliência, sobre força, sobre se encontrar a sua força, a sua voz no mundo. E foi um livro que, apesar de muito difícil, ele é um livro que flui muito bem e que, sério, deixa o leitor emocionado, enraivecido, revoltado, mas que tem um final que abraça, assim. Esse livro é incrível, incrível, é um dos meus livros da vida, rendeu uma discussão maravilhosa no Clube do Livro e eu recomendo demais essa leitura, porque toda vez que eu releio, eu me emociono demais e eu sinto que é uma leitura extremamente necessária. Bem, pessoal, essas foram as 9 leituras do mês de agosto. Me contem aí embaixo se já leram algumas, se tem vontade de ler, vamos conversar. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.